Há séculos, as civilizações antigas possuíam um conhecimento profundo sobre o poder curativo das plantas. Este conhecimento foi passado de geração em geração, guardado em tradições orais, em textos antigos e na sabedoria popular. Porém, algo mudou. Quando a indústria farmacêutica moderna começou a expandir seu poder, muita dessa sabedoria ancestral foi colocada de lado, esquecida nas prateleiras das bibliotecas ou simplesmente ignorada pelos sistemas de saúde modernos. Não é uma conspiração no sentido hollywoodiano, mas sim algo muito mais simples e direto. Quando você conhece alternativas naturais e acessíveis que funcionam bem, não precisa comprar produtos caros e sintetizados em laboratórios. É pura lógica de mercado. As grandes corporações investem bilhões em pesquisa e marketing de seus produtos. Elas não têm interesse em divulgar que uma planta que cresce no seu quintal pode oferecer benefícios semelhantes. O objetivo deste texto não é demonizar a medicina moderna, que salvou inúmeras vidas, mas é importante reconhecer que existe um vasto universo de conhecimento sobre plantas, ervas e ingredientes naturais que foi marginalizado, esquecido ou deliberadamente ignorado pela indústria farmacêutica convencional. Neste vídeo, vamos explorar essas plantas e ingredientes que são eficazes, acessíveis e que você pode usar no dia a dia. Vamos falar sobre sua história, seus benefícios e como utilizá-los de forma segura e prática. Antes da medicina moderna existir, as pessoas não morriam simplesmente porque ficavam doentes. Elas tinham sistemas de cura baseados em plantas, rituais, nutrição e conhecimento prático sobre como manter o corpo equilibrado. O Ayurveda, sistema tradicional indiano com mais de 5.000 anos, é um exemplo vivo disso. A medicina tradicional chinesa, com seus 4.000 anos de história, utilizava mais de 11.000 espécies de plantas catalogadas para fins terapêuticos. Os indígenas das Américas tinham seus próprios sistemas de cura, baseados em plantas locais. Cada cultura desenvolveu, através de séculos de observação e experimentação, um conhecimento específico sobre quais plantas ajudavam em quais situações. Este conhecimento não era baseado em propaganda ou marketing. Era baseado em resultados reais, observáveis e replicáveis. Se uma planta funcionava, as pessoas continuavam usando. Se não funcionava, era descartada. Era a seleção natural do conhecimento. Tudo mudou quando a química moderna permitiu isolar, recriar e patentear os componentes ativos das plantas. De repente, as empresas perceberam algo importante. Se você puder extrair uma molécula de uma planta e recriar sinteticamente em um laboratório, você pode patenteá-la. E uma vez patenteada, você tem o monopólio de venda por 20 anos. Você não pode patentear uma planta que cresce na natureza. Qualquer um pode cultivá-la. Mas você pode patentear uma molécula sintética que você criou em laboratório. Isso é o segredo do negócio farmacêutico moderno. A indústria começou então a fazer pesquisas seletivas. Eles estudavam plantas tradicionais, identificavam os componentes ativos, sintetizavam versões artificiais e as vendiam como inovações médicas. Frequentemente, as versões sintéticas não funcionavam tão bem quanto o original, porque uma planta é muito mais complexa que uma molécula isolada, mas eram patenteáveis e ganhavam aprovação regulatória. Enquanto isso, o conhecimento sobre as plantas originais era lentamente esquecido. As universidades de medicina não ensinavam mais sobre plantas. Os livros de medicina moderna não as mencionavam. Os governos promoviam a medicina farmacêutica. E as plantas? Ficaram relegadas ao rótulo de remédio caseiro, algo que a vovó fazia, mas que não era científico ou confiável. Você pode achar que estou exagerando, mas existem registros históricos muito bem documentados de como conhecimentos sobre plantas foram suprimidos. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, frequentemente descobre que plantas tradicionais usadas há séculos têm propriedades reais e documentáveis. Porém, a maioria das universidades e hospitais modernos ainda não as incorpora em seus tratamentos. Por quê? Porque não há dinheiro nelas. Um medicamento farmacêutico pode custar centenas de reais. Uma planta custa alguns poucos reais para cultivar. O lucro é completamente diferente. Além disso,
A indústria farmacêutica gasta quantidades astronômicas em publicidade e educação médica. Eles patrocinam pesquisas, financiam faculdades de medicina, pagam palestras de médicos famosos. Eles têm poder para moldar o que é considerado medicina válida e o que é folclore. As plantas não têm um departamento de marketing. As plantas não têm orçamento para patrocinar seminários médicos. As plantas não fazem lobby com políticos. Então, o conhecimento sobre elas desaparece silenciosamente. Não porque seja ineficaz, mas porque é inconveniente para aqueles que lucram com o sistema atual. Agora vamos falar das plantas mestras, cura através da natureza. Ashwagandha, a erva da imortalidade. Na tradição ayurvédica, Ashwagandha, Vitania somnífera, é conhecida como o soro da vida. Seu nome significa literalmente cheiro de cavalo, porque historicamente acreditava-se que consumir essa planta dava a alguém a força e a resistência de um cavalo. O que a ciência diz? Ashwagandha contém compostos chamados alcaloides e vitanolídeos, que têm propriedades que ajudam o corpo a lidar melhor com situações de desgaste emocional e físico. Pessoas que usam esta planta relatam sensação de maior calma, melhor qualidade de sono e aumento de energia durante o dia. Como usar? A forma mais comum é usar a raiz em pó. Você pode misturar uma colher de chá em leite morno, adicionar um pouco de mel e beber antes de dormir. Outra forma é fazer uma infusão. Coloque uma colher de sopa da raiz em uma xícara de água quente. Deixe repousar por 10 minutos e beba. Por que a indústria a ignora? Uma planta que custa centavos para cultivar e que qualquer pessoa pode crescer em casa não é rentável. Além disso, se as pessoas dormem melhor e se sentem mais calmas naturalmente, não precisam de outros produtos que custam muito mais caro. Cúrcuma, o ouro amarelo. A cúrcuma, cúrcuma longa, é uma planta que conhecemos principalmente pelo tempero que dá sabor ao curry. Porém, na medicina ayurvédica e na medicina tradicional chinesa, ela era considerada uma das plantas mais poderosas para a manutenção do equilíbrio corporal. O que contém? O composto principal da cúrcuma é a curcumina. Este componente tem propriedades que auxiliam o corpo a lidar com inflamações e a manter a saúde das articulações. É também antioxidante, o que significa que ajuda o corpo a se proteger do envelhecimento celular. Como usar? A forma mais comum é adicionar cúrcuma em pó aos alimentos. Polvilhe sobre arroz, adicione às sopas, use em leite quente, o famoso leite de ouro. Uma colher de chá por dia é o suficiente. Para potencializar a absorção, combine com um pouco de pimenta preta e um pouco de gordura saudável, como óleo de coco. A ciência moderna está finalmente acordando. Nos últimos 20 anos, a pesquisa científica sobre cúrcuma aumentou exponencialmente. Universidades renomadas têm estudado seus efeitos. Mas este conhecimento é milenar. Por que levou tanto tempo para a medicina moderna redescobrir o que as culturas antigas já sabiam? Gengibre, a raiz do aquecimento. O gengibre, Zingiber officinale, é uma raiz que aquece o corpo por dentro. Na medicina ayurvédica, é usada para aumentar o fogo digestivo e melhorar a absorção de nutrientes. Propriedades. O gengibre contém gingerol, um composto que aquece o corpo, melhora a circulação e facilita a digestão. Ele é especialmente útil nos dias mais frios ou quando o corpo está precisando de mais calor e energia. Como usar? Ralado em chá quente com mel e limão. Ou você pode preparar um chá de gengibre. Coloque algumas fatias de gengibre fresco em água quente. Deixe ferver por 5 minutos, coe e beba. Adicione mel se preferir mais doce. Por que não é promovido? Porque funciona de forma muito simples e acessível. E porque não há como patenteá-lo. Existe gengibre disponível em qualquer mercado, cultivado por centenas de produtores em todo o mundo. Mel, o ouro líquido dos antigos. O mel é talvez o remédio mais antigo da humanidade. Múmias egípcias foram encontradas com mel ao seu lado, porque os antigos acreditavam que ele preservaria seus corpos pela eternidade. E tinham razão, o mel nunca estraga. O que torna o mel especial? Mel é um alimento completo. Contém enzimas, vitaminas, minerais, antioxidantes e glucose natural. Quando consumido cru, não aquecido, mantém todas essas propriedades intactas. Como usar?
uma colher de chá de mel puro cada manhã, em jejum. Ou dissolva em água morna, não quente, para não destruir as enzimas. Você pode adicionar a chás, a leites quentes ou comer direto da colher. O segredo que guardavam. Os apicultores antigos sabiam que o mel era precioso. Os egípcios pagavam taxas em mel. Os gregos o consideravam comida dos deuses. Mas quando o açúcar refinado chegou e a indústria açucareira começou seu domínio, o mel foi esquecido. Por quê? Porque açúcar refinado é muito mais lucrativo. O mel é produzido pelas abelhas gratuitamente, para a indústria, que apenas coleta. Açúcar deve ser refinado, processado, empacotado e distribuído. Cada etapa gera lucro. Aloe vera, a planta da cura instantânea. A aloe vera é provavelmente a planta mais conhecida para cuidados com a pele, mas seu uso vai muito além. Na medicina ayurvédica e no Egito Antigo, era usada internamente para a manutenção geral da saúde. Composição. A aloe contém 75 ingredientes potencialmente ativos, incluindo vitaminas, minerais, ácidos graxos e aminoácidos. Quando você coloca aloe fresco na pele, ela penetra profundamente e hidrata de dentro para fora. Como usar? Para a pele. Retire o gel diretamente da folha e aplique nas áreas afetadas. Para uma sensação refrescante, você pode guardar o gel na geladeira. O gel fresco também pode ser adicionado a bebidas, apenas o gel transparente do interior, nunca o látex amarelo. Porque a indústria de cosméticos criou versões melhores. Existem milhões de produtos de cuidados com a pele que custam fortunas. Muitos deles têm aloe como componente, mas com diversos aditivos químicos. Uma planta de aloe custa alguns reais e dura anos produzindo folhas. Um produto de cuidados com a pele custa dezenas ou centenas de reais e você precisa comprar novamente regularmente. Neem, a árvore da milagre. Na Índia, o Neem é chamado de a árvore milagre. Praticamente cada parte dela tem utilidade, mas no Ocidente a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Propriedades. Neem tem propriedades que o corpo usa para se proteger contra agentes externos indesejados. Nas culturas tradicionais, é usado desde higiene oral até cuidados gerais com a pele. Como usar? Você pode encontrar Neem em pó ou como óleo. Para a higiene oral, você pode fazer um paste com o pó e água e usar como enxaguante bucal. Para a pele, o óleo pode ser diluído e aplicado. Chás de folhas de Neem também são tradicionais. A supressão ocidental. O Neem não é conhecido no Ocidente porque nunca foi comercializado agressivamente. A Índia o mantém principalmente para uso interno, e quando tentou registrar uma patente internacionalmente para alguns compostos do Neem, enfrentou resistência feroz. Por quê? Porque se o Neem se tornasse popular globalmente, reduziria a demanda por produtos muito mais lucrativos. Hortelã, muito mais que um sabor fresco. A hortelã, menta piperita, é geralmente vista como um ingrediente de chiclete ou pasta de dente, mas em tradições medicinais é muito mais que isso. Propriedades. Hortelã tem propriedades refrescantes e ajuda a acalmar o trato digestivo. É especialmente útil quando você precisa de frescor ou quando sente desconforto abdominal. Como usar? Folhas frescas em água quente fazem um chá excelente. Você pode adicionar mel e limão, ou simplesmente mascar folhas frescas de hortelã para obter um efeito refrescante imediato. Por que não é promovida? Hortelã é muito fácil de cultivar. Você pode crescer em um vaso em sua janela. Uma única planta de hortelã produz folhas continuamente. Não há como monetizar isso de forma significativa. Alecrim, a erva da memória. Os gregos antigos acreditavam que alecrim, Rosmarinus officinalis, melhorava a memória. Estudantes o usavam antes de exames, e a ciência moderna está começando a validar essa sabedoria antiga. O que contém? Alecrim tem compostos que parecem ajudar a manter a clareza mental. É também antioxidante, o que protege as células do envelhecimento. Como usar? Fresco ou seco em chás. Você pode adicionar ao cozinhar, é um tempero saudável. Ou simplesmente cheirar um ramo fresco de alecrim para obter um efeito revigorante. A marginalização moderna. Alecrim é agora principalmente promovido como tempero culinário. Seu uso medicinal foi relegado ao esquecimento. Por quê? Porque não é lucrativo. Gengibre preto, o potenciador. Quando você combina gengibre com certas especiarias,
suas propriedades são significativamente potencializadas. O gengibre preto é gengibre comum que foi processado de forma especial, aumentando sua concentração. Como usar? Adicione a água quente e beba como um chá. A dosagem comum é uma pequena quantidade em água morna. Por que não é conhecido? Porque a maioria das pessoas não conhece o potencial de combinações. A indústria incentiva o consumo de produtos isolados, não de receitas tradicionais que combinam múltiplos ingredientes de forma sinérgica. O poder do limão. O limão é muito mais que um sabor azedo. É um alcalinizador potente. Muitas pessoas acreditam que, por ser azedo, acidifica o corpo. É o oposto. Quando digerido, o limão alcaliniza o corpo. Um corpo mais alcalino é um corpo mais saudável. A maioria das doenças modernas floresce em ambientes ácidos. Como usar? Cada manhã, antes de comer qualquer coisa, beba um copo de água morna com suco de um limão fresco e uma colher de mel. Isso prepara seu corpo para o dia, hidrata, alcaliniza e fornece energia natural. Por que ninguém fala sobre isso? Porque é muito simples e muito barato. E por quê? Se as pessoas descobrissem que podem fazer isso todas as manhãs com 3 ingredientes, água, limão, mel, não comprariam os caros suplementos alcalinizantes que a indústria vende. Alho, o destruidor antimicrobiano. O alho, Allium sativum, é usado há mais de 4.000 anos em medicina tradicional. Os egípcios o usavam, os gregos o usavam. E existe uma razão, funciona. Propriedades. Alho contém alicina, um composto com propriedades que ajudam o corpo a manter seu sistema imunológico forte. É também um vasodilatador natural, o que significa que melhora a circulação. Como usar? Cru é mais potente. Pique alguns dentes de alho e adicione à salada. Ou degluta um dente inteiro de alho. Se não gostar do sabor, você pode aquecer levemente antes de consumir, mas quanto menos aquecido, mais potente. A conspiração silenciosa. Se todos soubessem que consumir alho diariamente fortalece o sistema imunológico, a indústria de suplementos imunológicos, que movimenta bilhões, seria severamente afetada. Logo, não há investimento em pesquisa ou divulgação sobre alho. Óleo de coco, o ouro tropical. O óleo de coco é um dos óleos mais versáteis da natureza. Pode ser usado internamente e externamente, e tem propriedades que beneficiam praticamente tudo no corpo. Propriedades. Óleo de coco contém ácidos graxos de cadeia média que o corpo converte rapidamente em energia. Também tem propriedades que ajudam a manter a saúde da pele e do cabelo de dentro para fora. Como usar? Você pode consumir uma colher de sopa por dia. O sabor é suave e agradável. Você pode adicionar ao café, ao chá ou comer direto. Para a pele e cabelo, aplique e deixe agir. Por que foi suprimido? O óleo de coco ameaçava a indústria de óleos poliinsaturados e de produtos de cuidados com a pele. Quando começou a ganhar popularidade nos últimos anos, houve uma grande campanha para desacreditá-lo, dizendo que era ruim para o coração. Isso foi desmentido posteriormente, mas o dano à sua reputação já estava feito. Sal marinho não refinado. Existe uma grande diferença entre o sal refinado, sal de cozinha comum, e o sal marinho não refinado. O sal refinado é apenas cloreto de sódio isolado. Sal marinho natural contém mais de 80 minerais. Propriedades. Seu corpo precisa de minerais para funcionar. Quando você consome sal marinho natural, está fornecendo uma variedade de minerais essenciais de uma só vez. Como usar? Substitua seu sal comum por sal marinho não refinado. Use na mesma quantidade que usava antes. A diferença que você sentirá é sutil, mas real. Mais energia, menos inchaço, melhor equilíbrio de fluidos. Por que a resistência? O sal refinado é muito mais barato de processar e distribuir. As corporações ganham mais com ele. Além disso, sal refinado de baixa qualidade criou a crença de que todo sal é ruim para você. O marketing negou uma verdade simples. O sal natural é essencial para a vida. Mas como a indústria suprime esse conhecimento? Mecanismo 1. A pesquisa seletiva. A indústria farmacêutica investe bilhões em pesquisa, mas apenas pesquisa o que pode ser patenteado e lucrar. Uma planta não pode ser patenteada. Um composto isolado de uma planta, sintetizado em laboratório, sim.
Resultado: existem milhares de estudos sobre medicamentos farmacêuticos e apenas algumas centenas sobre plantas tradicionais, apesar de plantas terem sido usadas com sucesso por muito mais tempo. Mecanismo 2: o controle da educação. As universidades de medicina recebem doações massivas de empresas farmacêuticas. Essas doações vêm com strings attached. Significa que certos tópicos são promovidos e outros são negligenciados. Um médico formado em uma universidade financiada pela indústria farmacêutica naturalmente promove soluções farmacêuticas. Isso não é malícia consciente na maioria dos casos. É apenas como o sistema foi estruturado. Mecanismo 3: regulações que criam barreiras para um remédio natural ser aprovado para venda, com alegações de saúde. Ele deve passar por testes extremamente caros, às vezes na casa de bilhões de dólares. Uma erva que custa centavos não pode financiar esses testes. Resultado: medicamentos sintéticos caros são aprovados e promovidos, enquanto plantas tradicionais com séculos de uso são proibidas de fazer alegações sobre saúde, apesar de haver mais evidência de segurança e eficácia do que para muitos medicamentos. Mecanismo 4: publicidade e marketing. A indústria farmacêutica gasta mais em publicidade que em pesquisa em muitos casos. Eles têm orçamentos enormes para convencer você de que você precisa de seus produtos. As plantas? Ninguém está gastando bilhões em publicidade para vender uma árvore de ninho. Logo, você nunca ouve falar sobre elas. Mecanismo 5: monitoramento de narrativa. Quando uma planta começa a ganhar popularidade e ameaça o mercado, há um esforço coordenado para desacreditá-la. Estudos negativos são promovidos, enquanto estudos positivos são ignorados. Histórias sobre efeitos colaterais são amplificadas. O óleo de coco experimentou isso. A cúrcuma também, até ser redescoberta pela ciência ocidental. Uma das razões pelas quais plantas funcionam tão bem é que elas funcionam com o corpo, não contra ele. O corpo é um sistema vivo e inteligente. Ele quer estar saudável. Quando você fornece as ferramentas corretas, nutrição adequada, plantas adequadas, sono adequado, movimento adequado, o corpo sabe exatamente o que fazer. Medicamentos farmacêuticos frequentemente funcionam contra um sintoma. Eles suprimem o sintoma, mas não curam a causa. Plantas, por outro lado, trabalham com os sistemas naturais do corpo para restaurar o equilíbrio. A inteligência das plantas. As plantas evoluíram durante bilhões de anos para viver em harmonia com o corpo humano. Os humanos as cultivavam, comiam e curavam com elas. Através desse tempo, uma sintonia fina ocorreu. O corpo aprendeu a trabalhar com essas plantas. Uma molécula sintetizada há 50 anos em um laboratório, o corpo ainda está tentando descobrir o que fazer com ela. A cúrcuma, do esquecimento à ciência. A cúrcuma foi usada por 4.000 anos na Ásia, mas foi completamente ignorada pela medicina ocidental moderna até recentemente. Por quê? Porque ninguém podia ganhar dinheiro com ela. Recentemente, com mais pesquisas sobre envelhecimento e inflamação, ela começou a aparecer em estudos científicos. De repente, tornou-se descoberta científica, de algo que o mundo não ocidental sempre soube. Ashwagandha, o redescoberta do estresse. Nos últimos 10 anos, há um boom de interesse científico em ashwagandha. Por que agora? Porque a indústria percebeu que poderia fazer produtos padronizados e extratos concentrados, criando um novo mercado. Mas as pessoas têm consumido ashwagandha da forma tradicional há 5.000 anos. A ciência não descobriu isso. A ciência apenas confirmou o que já era conhecido. A gengibre, a especiaria que reaparece. O gengibre é um exemplo clássico. Ele foi usado durante séculos. Depois foi esquecido na medicina ocidental. Agora está reaparecendo em estudos científicos como se fosse uma descoberta nova. A novidade é apenas a confirmação científica de algo muito velho. Como usar essas plantas com segurança? A segurança é importante. Apesar de plantas terem sido usadas por séculos, cada pessoa é diferente e pode reagir de formas diferentes. Começar pequeno. Quando você experimentar uma planta nova, comece com uma pequena quantidade. Observe como seu corpo reage. Se tudo correr bem, você pode aumentar gradualmente. Qualidade importa. Nem toda a cúrcuma é igual. Nem todo o gengibre é fresco e potente. Tente obter plantas de fornecedores respeitáveis.
Se possível, cultive sua própria. Você sabe exatamente o que está recebendo. Combinações sábias. Algumas plantas funcionam melhor juntas. A curcumina é melhor absorvida com pimenta preta. O gengibre é mais eficaz quando combinado com outras especiarias. Consistência é chave. Os benefícios de plantas não são instantâneos como alguns medicamentos, mas são duradouros. Use consistentemente durante semanas ou meses para ver os resultados reais. Está acontecendo uma revolução silenciosa. Pessoas estão redescobrindo plantas. Estão começando a cultivar seus próprios jardins de ervas. Estão compartilhando conhecimento online que foi suprimido por décadas. A internet tornou impossível para a indústria continuar suprimindo completamente esse conhecimento. Qualquer pessoa pode agora pesquisar sobre ashwagandha ou cúrcuma e encontrar milhares de artigos sobre seus benefícios. A indústria se adaptou. Agora, em vez de negar completamente a eficácia das plantas, eles as cooptam. Eles criam extratos padronizados e suplementos de marca, que custam muito mais que a planta inteira, com uma margem de lucro massiva. Mas o conhecimento fundamental está voltando. As pessoas estão despertar para a realidade de que foram enganadas por décadas. E isso é poderoso. O passo mais importante é deixar de depender de terceiros para a sua saúde. Você não precisa de permissão de uma corporação para cuidar de si mesmo. Você pode plantar um pequeno jardim com as ervas descritas aqui. Aprender a fazer chás, infusões e receitas tradicionais. Compartilhar conhecimento com família e amigos. Estudar a medicina tradicional do seu próprio povo. Quando você faz isso, você economiza dinheiro significativamente, se torna mais autossuficiente, recebe plantas frescas, muito mais potentes que armazenadas, recupera a conexão com a natureza e com a sabedoria ancestral. Não estou dizendo que você deve abandonar completamente a medicina moderna. Seria tolo jogar fora 150 anos de progresso em cirurgia, antibióticos e tecnologia diagnóstica. Mas há espaço para integração. Há espaço para reconhecer que plantas funcionam, que possuem valor e que deveriam ser parte da conversa sobre saúde. O futuro ideal não é apenas plantas ou apenas farmacêuticos. É ambos, usados apropriadamente, reconhecendo as forças de cada um. Algumas coisas requerem intervenção médica moderna, outras são muito melhor abordadas com plantas tradicionais. E em muitos casos, a combinação é ótima. Compreendendo a ciência por trás da sabedoria. Quando você aprende o porquê científico por trás das plantas tradicionais, você entende por que funcionam. E essa compreensão também o protege contra charlatanismo. Não confie em alguém que vende uma planta com promessas mágicas de cura instantânea. Confie em alguém que explica como a planta funciona, como usá-la corretamente, qual é a timeline realista de benefícios e quais são as limitações. As plantas funcionam, mas elas funcionam de forma sistemática, baseada em como seus ingredientes ativos interagem com seu corpo. Não há magia. Há apenas natureza, observação e milhares de anos de teste e refinamento. Pessoas ao redor do mundo estão acordando para essa realidade. Estão percebendo que foram enganadas. Estão percebendo que existem alternativas que nunca lhes foram oferecidas. Isso é assustador para a indústria farmacêutica, porque significa lucros reduzindo. Significa pessoas tomando controle de sua própria saúde. Por isso, você verá mais campanha de desinformação. Você verá pesquisas sendo apresentadas de forma tendenciosa. Você verá tentativas de regulamentar as plantas de formas que as tornem inacessíveis. Mas não há como parar uma verdade que bilhões de pessoas ao longo de milhares de anos experimentaram e aprovaram. Na sequência, vou deixar 3 receitas para você utilizar na sua nova rotina.